Bom dia a todos. Eu hoje gostava de vos falar sobre... A mensagem não vai ser muito demorada, queria terminar por volta do meio-dia, mas queria-vos falar sobre o tema da mensagem, é a mensagem escondida. Não vos vou falar de nada que talvez vocês não saibam, vou-vos falar de alguma coisa que muitas vezes, se nós estudamos a Bíblia, não analisamos com a devida atenção. E esta mensagem escondida, eu diria que é a mensagem essencial das Escrituras, que muitas vezes está patente aos nossos olhos e nós, quando vamos à procura, digam-me lá se não é verdade, quando vamos à procura todos os dias de manhã, porque eu acredito que todos os dias de manhã, ou todos os dias nós lemos as Escrituras, nem penso outra coisa de vocês e de todos nós, mas quando estamos a ler, procuramos sempre o que é que Deus me pode dizer hoje, não é? Mas se calhar aquilo que a ótica com que nós lemos as Escrituras não deve ser essa. E vamos ver isso esta manhã. É a mensagem escondida. Existe uma mensagem escondida, como vamos ver, em cada história da Bíblia. E vamos ver 3 histórias muito ao de leve. E vamos ver essa mensagem em cada uma dessas histórias. Não é falada muitas vezes essa mensagem. Não está muitas vezes à vista, mas está desde Gênesis a Apocalipse. E quando a percebemos, cada versículo e cada história ganha um novo significado. A maioria de nós, quando lê a Bíblia, como eu disse, procura exemplos morais a seguir ou exemplos morais a não seguir. Certo? Aquilo que se deve fazer e o que não se deve fazer. Portanto, temos aqui um problema. Perante este problema, como é que outros no passado agiram? Ou temos aqui uma situação, se calhar não vou fazer porque outros fizeram e eu não devo repetir. E olhamos sempre para o exemplo moral do homem, positivo ou negativo, para daí tirar alguma conclusão para nós. Nada errado quanto a isso. Mas o foco da Bíblia não passa por nos apresentar... Agora atenção, isto é muito importante. Não passa por nos apresentar o amor ou a falta de amor dos seus servos por Deus, mas passa por nos apresentar o amor de Deus pelo seu povo. Não passa por nos apresentar o amor a Deus do homem para com Deus, ou a falta dele, mas sobretudo... A mensagem escondida é o amor de Deus pelos homens em cada história da Bíblia. E é isso que vamos ver alguma coisa sobre isto. Leiam comigo a passagem, que é Mateus 5,45. E eu confesso, durante algum tempo esta passagem me fez confusão. E se calhar alguns de vocês também faz confusão. Mateus 5,45. Diz assim: Porque Deus faz... que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva deixa sobre justos e injustos. Vocês nunca se questionaram porque é que isto acontece? Porque é que Deus permite que o sol brilhe sobre os maus e sobre os bons, e para que a chuva caia sobre os injustos e os injustos? Por que isto acontece? Eu sempre que li esta passagem há algum tempo ficava com algumas questões internas do porquê. Até que eu acho que percebi a resposta a esta pergunta. Pergunta que é: porquê é que Deus abençoa quem o rejeita? Sabe porque é que Deus abençoa quem o rejeita? Sabe porque é que Deus dá sol sobre quem não merece? Sabe porque Deus dá chuva sobre quem o despreza? Porquê? Porque o seu amor nunca é merecido. É uma dádiva. Isto fez-me um clique. Deus distribui amor nunca para quem merece, mas Ele distribui amor para quem Ele quer. É uma dádiva, nunca é um merecimento. E nós temos sempre a lógica de analisar tudo na vida na política da retribuição. Eu faço bem, eu vou colher bem. Eu faço mal, vou colher mal. E pensamos que Deus pensa assim. E Deus não pensa assim. Tudo o que Deus tem para dar, Deus dá-o porque quer dar, mas nunca porque nós merecemos, porque nós nunca vamos merecer absolutamente nada. O sol brilhar sobre os bons e sobre os maus, a chuva cair sobre os bons e sobre os maus, deve-se apenas ao facto que Deus quer que isso aconteça, porque Ele distribui amor e nunca na nossa base de merecimento. Uma das palavras, associadas a amor de Deus no Velho Testamento, no hebraico, não é sed, também pode ser. É ashak. E o ashak fala-nos no original de atração, de puxar para si, uma escolha unilateral de aproximação de Deus para com o homem. É Deus que só pelo homem: tu não prestas, tu não mereces, anda cá. Tu não mereces nada, mas eu dou-te na mesma, anda cá. Isto é o ashak. E há uma passagem que tem o ashak, eu vou citar, Deuteronômio 7,15. O Senhor não tomou prazer. O prazer aqui é achar, ou não vos amou, ou não vos puxou para vós, nem vos escolheu. Agora atenção,
porque a vossa multidão era maior do que todos os outros povos. Não, mas porque erais menos em número do que todos os povos. Deus utilizou para com Israel de amor a Achaque, não porque eles tivessem alguma coisa para dar a Deus, mas porque Deus quis dar. E isto é o amor imerecido de Deus. E esta é a mensagem escondida desde Gênesis a Apocalipse. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu pergunto, Deus criou os céus e a terra para quem? Para que o homem possa gozar de promessas nos céus e na terra. Amor para Deus. Ou amor de Deus para com o homem. E termina em Apocalipse como? Quando todos nós a gozamos de glória com Deus. Isto é amor imerecido de Deus para com o homem, de Gênesis a Apocalipse. E vamos ver algumas histórias sobre isso. Mas antes, a Bíblia não é uma coleção de contos morais que nos falam da devoção humana dos homens para com Deus. Mas é uma carta de amor de Deus ao homem, escrita de forma a que todos percebam que o amor de Deus é um ato voluntário de Deus, que nasce da sua escolha e nunca dos méritos dos homens. E isto é muito importante. Cada história é a mesma verdade. O amor de Deus lançado sobre pessoas imperfeitas. E eu acredito que Deus quer que nós olhemos para os pecados de David, para as dúvidas de Moisés, para as negações de Pedro, como testemunhos do seu amor para com pessoas imperfeitas. Esta é a mensagem escondida. E antes de avançar com histórias, apenas uma pequena frase que eu li a algures. A Bíblia não é um catálogo da devoção humana. A Bíblia não é um catálogo de devoção humana, porque senão era um livro humano. Sou o best-of daqueles que seguem a Deus. Não. É uma revelação do amor imerecido de Deus pelo homem, independentemente da fidelidade ou a falha dos seus servos. Vocês perceberam bem? A Bíblia não é um catálogo de devoção humana, mas uma revelação do amor imerecido de Deus para com o homem, independentemente da fidelidade deste ou da falha deste. Agora, primeira história. Vocês conhecem essas histórias? Portanto, eu até posso, mas eu vou explicar-vos mais ou menos. Noé, primeira delas. Eu cito Gênesis 6:8. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Quando vocês se lembram-se de Noé, quem vocês se lembram? Eu falo por mim. Eu lembro-me de um homem que resistiu 100 anos perante o gozo de toda a gente a construir uma arca num tempo em que não chovia. E construiu uma epopeia épica, uma coisa épica, não sabe-se lá como, mas construiu e obedeceu a Deus. Eu vejo em Noé o herói da fita. O Noé foi grande. O Noé obedeceu. O Noé é um exemplo para que nós possamos seguir. Devoção humana. Mas sabem qual é a história escondida desta história? Não é o Noé o centro das atenções. Porque antes que Noé pudesse obedecer, Deus criou uma salvação para toda a gente. Aqui o centro das atenções é o amor de Deus. Porque se não houvesse as ordens de Deus porque ia chover para criar uma arca, não havia Noé a obedecer a lado nenhum. E nós olhamos lá está para esta história e vemos a obediência de Noé como o centro. E esquecemos que antes da obediência de Noé há socorro de Deus. Há a história de amor de Deus por detrás da história de Noé. Deus viu a corrupção da terra e decidiu julgar. Mas providenciou, apesar disso, um meio de escape. Amor, a arca. A arca não foi da cabeça de Noé. Eu até acredito que ele ficou assustado quando soube do assunto. Uma quê? Faz-me um desenho, Deus, que eu não sei o que isso é. Não fazia sentido. Faz-me um desenho. Eu faço-te o desenho. Como é que eu faço isso? Eu vou-te ajudar. Durante quanto tempo? Não sei. Vais ser gozado bastante. Ele obedeceu. Grande Noé. Boa. Mas grande Deus. Porque foi Deus que fez a arca. Providenciou a salvação. Amor imerecido. História escondida. A arca tornou-se o símbolo do cuidado divino. Não foi o esforço humano que salvou. Foi o plano de Deus. A obediência de Noé foi a resposta ao socorro que Deus tinha dado antes. E nós esquecemos de Deus. Valorizamos o Noé e esquecemos do amor que Deus deu antes. Então o foco nesta história é o amor de Deus manifestado na oferta de salvação. E depois, mais tarde, vemos o arco-íris como outra prova de amor para com o homem, de que não iria voltar a destruir o homem da forma como destruiu. Amor de Deus, amor de Deus, amor de Deus. Ok, Noé foi importante, obedeceu. Fantástico, 5 estrelas, mas o cerne da questão é o amor de Deus. Vem aqui uma história em que há uma mensagem escondida que nós não damos atenção. É o amor de Deus. Segunda história. E estou-vos a histórias muito conhecidas. José. À primeira vista parece que o seu sucesso deve-se aos seus méritos. Olha, ele era inteligente, bem parecido, organizado, confiável e interpretava sonhos. Isto está em Gênesis 39-41. Ou vocês podem dizer, a ele está destinado o melhor de Deus. Ele merece. O homem é bem parecido, é inteligente, é organizado, confiável, ainda decifra sonhos.
Deus tem o melhor para ele. Dá a entender que ele até merecia subir e chegar onde chegou. Eu não estou a dizer que não merecesse. Mas como vamos ver, há uma história escondida por trás desta. Se analisarmos a história de José, fica claro que o seu sucesso foi fruto do quê? Da sua capacidade, do seu good looks, da sua inteligência, do amor e da providência de Deus. Mais do que das suas habilidades. Olha, José foi vendido como escravo pelos seus irmãos, Gênesis 37. Mas Deus esteve sempre com ele, tornando todo o mal para bem. E vemos isso em Gênesis 50, 20. Ele foi falsamente acusado e preso, como sabem. Ainda assim Deus o capacitou, protegeu, fez-o ganhar a confiança do carcereiro para mais tarde ser colocado no topo. E a sua ascensão ao governador do Egito não ocorreu simplesmente porque ele fosse capaz, mas porque Deus agiu, porque Deus amou, providenciou oportunidades, guiou a cada passo. E então ele diz em Gênesis 50, 20 isto aos irmãos. Vocês queriam mal contra mim, não era? Mas Deus o tornou em bem, para que fosse preservada a vida de muitos. Foi Deus. Vocês pensam que não houve aqui a mão de Deus? Foi Deus sempre que esteve aqui. Não foi a minha capacidade, não foi a minha fidelidade. Nós não vemos em José uma mancha. É daquelas pessoas que nós não olhamos para ele. Há quem diga que o facto de ele ter chegado ao pé dos irmãos a dizer que tinha aqueles sonhos, era um indivíduo que estava a se armar em esperto. Armava-se em bom. Talvez. Mas não vemos assim nada assim de extraordinariamente mal. Logo, ele merecia. Não, ele não merecia. Foi Deus. Foi sempre Deus. Amor por trás. Sempre amor. E José nos ensina que foi o amor de Deus que fez tudo. O amor de Deus é providencial, é transformador. E quando tudo parece injusto, quando tudo parece impossível, Deus pode sempre mudar o cenário. Seja na vida de José, seja nas nossas vidas. Quando tudo parece que está virado do avesso, Deus, e somente não somos nós, é Deus que, pelo seu amor imerecido, pode mudar o cenário. Termino isto é, as 3 histórias, a terceira história que eu gosto muito. E se fosse eu, mudava o nome da história na Bíblia, porque eu não gosto do nome da história da Bíblia, acho que está errado. Até porque os nomes que eles metem aqui não é inspirado. Foi alguém que pôs os nomes. É o filho pródigo. Para mim o nome não devia ser filho pródigo, mas o pai pródigo. Eu vou explicar porquê. Mas estou a falar a sério, já há algum tempo que eu acho isso. Muitos a chamam de parábola do filho pródigo. Está em Lucas 15, 11 a 32. Sabem daquela história? Vocês quase que é preciso perguntar. Quem não sabe, mas eu não vou perguntar. Mas eu vou recapitular. Aquele filho que o pai tinha 2 filhos e um deles, de repente, passou-lhe uma coisa na cabeça e quis abandonar a família e quis ir passear, esbanjá-lo com o dinheiro que tinha por herança. Ou seja, não quis esperar que o pai morresse para ter herança, pediu ao pai a parte que lhe cabia e o pai deu-lhe. E ele saiu, partiu para gastar com o que não devia, fazer o que não devia, abandonou a família e mais tarde voltou. Voltou assim, muito humilhado, sem dinheiro, e o pai o recebeu. Mas eu quero explicar isto de outra forma. Quando olhamos para isto, nós esquecemos que o pródigo aqui foi o pai, pródigo em amor. O centro não é o arrependimento do filho, mas a extravagância de amor do pai. E é isto que não se fala, é a mensagem escondida. Olhamos para o filho pródigo, pai, ele arrependeu-se. Passou mal, mas arrependeu-se. Ou seja, vamos utilizar isto como memória de conduta. Quando tivermos o pé na poça, arrependamos que temos sempre perdão do outro lado. Verdade, não estou a dizer o contrário. Mas o cerne da questão aqui nunca foi o filho pródigo. Tenho a certeza absoluta. Isto foi tudo trocado. Para mim o cerne daqui é a capacidade que Deus tem em dar amor a quem não merece. É o amor pródigo daquele pai, que é uma figura do próprio Deus, da forma como ele dá amor a quem não merece. Nós lemos Lucas 15, 20, que o pai, estando ainda longe, o viu, encheu-se de compaixão, correu, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E, portanto, para mim, não é o centro aqui não é o arrependimento do filho a voltar para casa. É o amor do pai que nunca deixou de esperar. Isto é o que deve ser marcado. História de amor. O filho quis a independência, acabou vazio. O arrependimento o trouxe de volta. Há quem diga que o arrependimento é que o trouxe de volta. Não, caros irmãos, não foi o arrependimento que o trouxe de volta. Foi a fome. Não vamos ler, está a dizer que quando sentiu fome é que se lembrou do papá. Muitas vezes Deus dá-nos um bocadinho de fome das nossas vidas. E Deus aperta-nos os calos, coisas que nos fazem falta, e quando as sentimos é que nos lembramos dele. Não foi um desejo de arrependimento. Eu estou arrependido. Era tão bom. Eu agi mal, moralmente. Não, sentiu fome.
E Deus, muitas vezes, faz-nos sentir fome para que a gente faça o que deve fazer quando de outra forma não conseguiríamos fazer. Ou que passamos a dar valor àquilo que não dávamos antes. E o filho pródigo voltou porque sentiu fome. E foi a fome que o gerou a arrependimento. Ok? Leiam a passagem e vão ver isso. Mas o arrependimento o trouxe de volta. Ok? Mas sabe o que é que o restaurou? Foi o abraço do pai. O arrependimento o trouxe de volta. Mas quem o restaurou foi o abraço do pai. O pai não o recebeu. Nós vemos que ele correu, ele abraçou, ele beijou e ele festejou. Continuamos a ver aqui o centro do filho pródigo. Desculpa, não vejam mais o filho pródigo como o centro desta história. O centro é o pai. O pai é que é o centro desta história. O amor do pai foi pródigo. Porquê? Porque foi abundante, exagerado, escandaloso, que até o outro irmão ficou passado com o pai. Como é que tu fazes isto? É de tal modo escandaloso este amor, mas é isto que Deus quis mostrar, que o amor de Deus é escandaloso. E está presente em Gênesis e Apocalipse, com a mensagem escondida. É um amor que não é merecido. Ok? E esta história é escrita para mostrar e destacar que o amor de Deus por nós é a figura deste pai. Então, nós analisamos estas histórias, nós percebemos que devemos ler a Bíblia sempre nesta ótica, procurando sempre pistas do amor de Deus por nós. E depois tirar aplicações morais para nós. Se fizermos... Porque é assim, se fizermos isto, nós vamos ter recursos para depois obedecermos como Noé, dependermos como José e arrependermos como ao filho pródigo. Mas primeiro temos que olhar para a Bíblia assim: Deus, vou ler a passagem, mostra-me algo sobre o teu amor hoje. Mostra-me algo sobre ti hoje. E não, mostra-me alguma coisa para poder resolver o meu problema que eu estou aqui entalado com isto. O que é que eu devo fazer? Não. Isto é egoísmo. Mostra-me o que é que tu tens para mostrar de ti hoje. Do teu amor hoje. De Gênesis a Apocalipse. É isso que Deus nos quer mostrar. É assim que nós devemos ler a Bíblia. E nós, como somos maus e egoístas, nós queremos sempre resposta àquilo que nós precisamos. E muitas vezes não queremos ver aquilo que Deus tem para nós, dele próprio, que é o mais importante. Princípios para reconhecer o amor oculto de Deus. Mais um bocadinho, estou a acabar. Deus ama primeiro. Há uma passagem em Romanos 5,8 que diz: Deus prova o seu amor para connosco pelo facto de Deus ter morrido por nós quando nós éramos bons, quando nós éramos pecadores. Deus não está à espera que nós o amemos primeiro. Deus ama primeiro. E não está à espera que haja amor para que Ele faça e derrame amor. Ok? O amor de Deus age através da imperfeição. As falhas e os pecados do filho pródigo não anularam o seu amor. As falhas e os pecados de Davi não anularam o seu amor por David. E podia continuar aqui uma lista muito grande. As falhas e os pecados de cada um de nós não anulam o seu amor por cada um de nós. O amor transforma as circunstâncias, dificuldades, pecados, you name it, como dizem os americanos e os ingleses. O que quiserem, nada anula o amor de Deus por nós. Quem nos esperará do amor de Deus? Aquela passagem em Romanos 8, quem nos esperará? E depois há uma lista muito extensa. Leiam. Nada nos separa do amor de Deus. Nem as nossas falhas nos separam do amor de Deus. O amor revela a sua soberania e graça. Tudo vai correr de acordo com o seu amor. José é a história disso. Eles podem querer fazer para mal. O diabo quer fazer para mal. Sabe qual foi a grande aparente vitória do diabo? Foi a morte do Senhor. E nessa mesma aparente grande vitória do diabo, a maior, foi a sua maior derrota. Porque Deus transformou aquelas cinzas daquela morte em motivo de glória para todos nós. Porque sem a ressurreição nós não podíamos ter uma esperança eterna. Isto é um exemplo maior que Deus pode pegar através do seu amor o que é pior para melhor. Eu li isto a algures e vou citar. Eu não sei se isto é um poema, porque há coisas que são traduzidas e que perdem a noção de poema, mas parece-me que devia ser. Mas como foi traduzido, não pareceu poema, mas parece-me ser. O amor de Deus pelos homens não depende do que fazemos ou merecemos. David, mesmo com erros, foi perdoado e sustentado. José, traído e preso, foi elevado pela mão de Deus. Abrão, já idoso, recebeu a promessa impossível. Em cada história vemos isto. Nunca é mérito humano. É amor imerecido que nos encontra, nos transforma, nos dá esperança quando tudo parece perdido. E esta é a história escondida da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. O amor imerecido de Deus. Mesmo quando nós vemos boa ação humana, essa boa ação humana tem sempre por detrás o amor que Deus dá. Refletirmos. Vejam cada história da Bíblia daqui em diante como uma janela para o amor oculto de Deus. Confiemos que mesmo nas injustiças,
Nos fracassos, o amor de Deus está sempre a guiar a nossa vida. Confiem em Deus. E vivam em gratidão, reconhecendo que a nossa vida nunca deixou de estar ao alcance desse poder transformador, desse amor de Deus. E eu termino com aquela frase que li, que diz assim: a Bíblia não é um catálogo de devoção humana, mas uma revelação do amor imerecido de Deus ao homem. E, independentemente da fidelidade ou falha dos seus servos, esta, agora digo eu, é a mensagem escondida por muitos, mas sempre presente em cada página da Bíblia. Que o Senhor nos abençoe.